Tour de France 2021, quinta etapa contra-relógio individual. Vamos direto ao assunto, porque afinal de contas, contra-relógio individual, o que importa é o tempo. Então eu vou passando alguns prints que eu fiz ao longo da etapa. Quando chegarmos no último print, ou nos dois últimos prints do tempo da classificação da etapa, classificação geral, a gente fala um pouco mais sobre o que aconteceu. Stefan Küng era uma grande expectativa porque ele é o campeão europeu de contrarrelógio e ele era entre os especialistas em contrarrelógio. Existia uma expectativa de que ele poderia fazer algo excepcional. Eu acredito que ele fez algo excepcional para ele, foi competição planejada, competição executada, mas talvez não tenha sido suficiente para que ele fizesse o tempo mais rápido, por incrível que pareça. Rigoberto Urán, eu gosto de destacar ele porque ele é um cara que geralmente tem uma participação mais discreta, mas ele é alguém que sempre aparece bem colocado na classificação geral. Mas o real motivo desse print é pelo capacete dele, porque entre os atletas da Education First, ele foi um dos únicos, talvez o único que usou esse capacete da POC mais tradicional. Outros atletas como Bissiger, eles usaram aquele capacete aero pinicão. Mesmo o pinicão sendo melhor, não dá para usar aquele capacete. Então eu fiquei extremamente feliz em ver o Rigoberto Urán usando o capacete sem ser o pinicão. Essa foto eu acho que é do Vingegaard. Esse print, na verdade, é muito mais pela beleza da imagem do contrarrelógio, com a imagem da mão dele no visor do capacete. Grande expectativa em relação ao Primož Roglič. Não existe o C, por favor, se o Primož Roglič não tivesse caído, uma vez que ele caiu, uma vez que todo mundo que anda de bicicleta entende o quanto doloridos são todos os ralados, o quanto compromete a recuperação, porque o banho que era para ser relaxante passa a ser uma tortura. A massagem que deveria ser indispensável não pode ser feita ou é comprometida. O corpo começa a gastar literalmente calorias, energias para tentar se reparar. Então, na hora que ele deita na cama, em vez da recuperação ser destinada para a captação de energia, essa energia vai destinada para reparar o tecido. Então, levando tudo isso em consideração, eu acredito que ele tenha ficado satisfeito com o que ele fez no contrarrelógio, talvez muito mais satisfeito do que ele fez no contrarrelógio da última etapa do Tour de France do ano passado. Richard Carapaz, ele não tem um ótimo contrarrelógio, além de não ter um ótimo contrarrelógio, talvez ele não tenha feito um ótimo contrarrelógio. Então a Ineos, ela começa a se colocar numa posição bem delicada. Eu ainda tenho as minhas dúvidas se a Ineos ela vai conseguir ter a mesma performance, a mesma presença que eles tiveram no Giro de Itália, porque o Tour de France tem uma dinâmica bem diferente. Se eles ficarem se expondo como eles estão se expondo no pelotão no que se diz respeito, eles não se expõem ao risco de queda. Mesmo assim, eles estão se envolvendo em queda. Mas eles expõem todos os atletas em ficar constantemente o dia inteiro gastando energia. E se, pelo que está acontecendo com a classificação geral, alguém tem que fazer algo muito agressivo para tentar reverter o resultado. E, obviamente, uma equipe cansada não vai conseguir fazer nada agressivo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na classificação geral. Esse é o Bissiger, que eu tirei a foto, porque ele está usando o famoso pinicão. Se você for usar o pinicão, você tem que ter pelo menos top 3. Se você não for top 3, não usa o pinicão. Se você não tem chance de ganhar, não... Ah, mas é melhor, porque não dá para usar esse negócio. Agora, se você... Daí o que acontece? Quando você vai passando, todo mundo vai tirando foto, tirando sarro. Daí no final do dia, se você sobe no pódio, todo mundo fica quieto e fala assim, bom, o capacete é ridículo, mas pelo menos ele subiu no pódio. Não use esse capacete, pelo amor de Deus. Ainda mais se você é amador. Grande expectativa, quer dizer, grande expectativa não. Eu acho que a expectativa ela se intensificou nas últimas 24 horas. Porque começaram todos os boatos de que o Mathieu Van Der Poel está gostando da brincadeira da camisa amarela. E uma vez que o cara veste a camisa amarela, é diferente de ficar imaginando quando você vai vestir a camisa amarela. Eu acho que nos melhores sonhos do Mathieu Van Der Poel, ele pensou, eu vou participar do Tour de France, eu vou ganhar uma etapa,
eu vou vestir a camisa amarela e eu vou perder a camisa amarela no contrarrelógio porque não é parte da minha característica. Isso antes de ganhar a camisa amarela. Agora, uma vez que você sente a camisa amarela em contato com a pele, tudo muda, né? Então, o Mathieu Van Der Poel parece que a equipe ela tentou fazer o possível e o impossível para colocar ele no melhor cenário possível, tanto quanto possível, para ter um ótimo contrarrelógio. Quando você compara um ótimo contrarrelógio contra os especialistas que investem horas e horas no túnel de vento, equipamento, posicionamento, estratégia do contrarrelógio, a gente precisa lembrar que o contrarrelógio é uma questão de estratégia, porque é o cara contra ele, não dá para simplesmente fazer na orelhada, na raça. E quando um cara faz na raça e tem um ótimo resultado, é porque ele é de outro planeta, como o Avatar. Não sei se vocês estão vendo, Mathieu Van Der Poel, Alpecin Fênix, daí tem a relação que ele está usando, 11, 28, 46, 58. Pogacar. O que falar desse moleque? Por que ele não era o favorito? Porque apesar do contrarrelógio estúpido que ele fez no ano passado, onde ele reverteu a classificação geral, ele não teve um ótimo contrarrelógio no campeonato nacional esloveno. Ele ficou na terceira colocação. Mesmo tendo ficado na terceira colocação, por algum motivo todo mundo imaginou que ele não teria uma ótima performance. Só que nesse ponto intermediário, ele já tinha 10 segundos pelo menos dos especialistas. Na entrevista ele disse que ele fez a primeira metade mais conservadora e a segunda metade porque ele queria ter essa margem para corrigir algum erro. Isso se mostrou verdade porque quando a gente olha, eu vou mostrar um próximo print, daí eu volto nesse assunto de ser estratégico o Pogacar. Esse é o Rigoberto Urán chegando com o capacete tradicional e esse é o Pogacar. Ele disse que ele fez a primeira metade mais conservadora. Eu falei, papo de entrevista, né? Só para usar o fator psicológico. Mas daí quando eu fui olhar o print que eu havia feito, ele passou com 6 segundos no 8.8 km, com 17.2 km ele já tinha 17 segundos. Se ele fez o que ele fez, sendo estratégico, sem pressão, apenas contando com os números e com as percepções dele, o que esse cara pode fazer sob pressão como ele fez no Tour de France do ano passado, com a necessidade ou com a ideia de ganhar a camisa amarela e ganhar o Tour de France. Impressionante. O Van Aert, não dá para saber se o Van Aert, parece que ele fez uma cirurgia no apêndice, não dá para saber se ele está sendo estratégico, se ele estava se guardando. Caso ele estivesse se guardando, não foi o suficiente. Ele fez um ótimo contrarrelógio, só que esse ótimo contrarrelógio ele passa a perder a importância a partir do momento que tem alguém que faz uma coisa que é muito melhor. Richard Carapaz, esse era o momento que o Pogacar cruzava a linha de chegada com um tempo melhor do que o Stefan Küng, e o Stefan Küng especialista, tipo, o que esse moleque tá fazendo? O direto do Pogacar foi tão forte na cara de todo mundo que o Pogacar, sem a intenção de fazer isso, ele vai destruir a carreira de uma porrada de ciclista. Porque você imagina um cara que é especialista em contrarrelógio, como Stefan Küng. Os contratos, o treino, a expectativa é no contrarrelógio. Isso quer dizer que durante as etapas ele não tem a pressão de se esforçar todos os dias, de se manter bem na classificação geral. Ele pode se dar ao luxo de até tirar o pé estrategicamente para chegar no contrarrelógio numa melhor, mais descansado. Além disso, o tempo que ele investe no túnel de vento, nos detalhes e etc. E daí ele toma um direto do Pogacar, daí o cara joga a toalha, fala, que se exploda esse negócio de contrarrelógio. Fico lá horas no túnel de vento, aquela posição horrível. Chega um cara, um moleque lutando pela classificação geral e simplesmente me dá um direto que eu vou lá do outro lado da rua. Parei com isso. Incrível. E aí o Pogacar tomando a Fanta dele, desfrutando da performance incrível. Julien Alaphilippe, eu prefiro a participação dele e da The Koenig Quick-Step nesse Tour de France. É cedo para dizer, mas
eu quero acreditar que eles não vão lutar por classificação geral, porque olha o quanto empolgante está sendo a participação da The CUNY Quick-Step. Vitória na etapa, camisa amarela, passa a camisa amarela, veste a camisa verde, passa a camisa verde do Julian Alaphilippe para o Mark Cavendish. Está sendo incrível a participação da The CUNY Quick-Step. É uma equipe que pode dar um espetáculo. Quando eles resolvem lutar pela classificação geral, daí eles têm que sacrificar alguns atletas, daí fica o Julian Alaphilippe na montanha tomando jab de tudo quanto é lado, fazendo careta, sofrendo até perder a camisa amarela. Daí quando ele perde a camisa amarela, eles sacrificaram várias etapas que eles poderiam fazer coisas fenomenais, inclusive o Julian Alaphilippe. Pode ganhar a etapa, ele pode praticamente escolher que etapa que ele tem chances de ganhar. Julian Alaphilippe, vai na vitória por etapa. Não fica com esse negócio de vestir a camisa amarela. Enquanto isso, o cara que deu o show do dia foi o Avatar, que manteve a camisa amarela, simplesmente incrível. No momento que o Pogacar iria começar a entrevista, ele interrompeu a entrevista para cumprimentar o Mathieu Van Der Poel, que foi até o lugar que o Pogacar estava. Os dois extremamente felizes, dia completo para os dois. O Avatar tá gostando dessa brincadeira de vestir amarelo. Resultado do dia: Pogacar, Kuhn, Vingegaard, Van Aert, Van Der Poel, Asgreen, Roglic, Catania, Porte e Lutsenko. É engraçado como o Van Aert e o Van Der Poel, eles têm uma atração entre os dois que transferiu do cyclocross para o ciclismo de estrada, e os caras têm diferença de apenas 1 segundo. Eu diria que o Van Der Poel teve uma performance melhor do que o Van Aert, porque o Van Aert ele tem mais tempo de dedicação, inclusive na contrarrelógio, do que o Van Der Poel. E o Van Der Poel tinha a camisa amarela, que dá pelo menos uns 10 watts adicionais, só por estar vestindo a camisa amarela. Participação... O Van Der Poel, ele está entre especialistas de contrarrelógio, sendo o cara que de longe aí, ele é o cara que menos tem tempo numa contrarrelógio, então foi simplesmente uma participação muito boa. O Primož Roglic, ele tá a 44 segundos, ou na verdade, do nono ao primeiro, são 55 segundos de diferença, que para contrarrelógio é muita coisa. Então a performance do Pogacar mostrou que ele tem muito mais, ele pode fazer coisas muito mais incríveis, até mesmo do que ele fez no ano passado. Essa é a classificação geral, tudo que o Mathieu Van Der Poel não imaginava e passou a querer, ele tem, que é a camisa amarela. Já pensou que bacana ele ganhar nas próximas etapas, antes das montanhas, ganhar um sprint com a camisa amarela? E provavelmente ele não vai entrar na mesma vibe do Julian Alaphilippe de tentar manter a camisa amarela nas montanhas. Eu tenho certeza que o próximo objetivo é ganhar uma etapa com a camisa amarela. Daí ele vai para a galera. Pogacar 11 segundos, Van Aert 30 segundos. Difícil saber como que a Jumbo-Visma vai jogar com o Van Aert e com o Primož Roglic. Eu acredito que o Primož Roglic ele ainda tem mais chances do que o Van Aert, mas a gente vai descobrir ao